Fala, meus amigos do nono ano. E aí, rapaziada, tranquilidade? Vamos para mais um pedacinho aí, falando de função. Um dos temas em que é mais interessante, que eu particularmente gosto muito, que é falando de função quadrática, que é a função, nada mais é que a função do segundo grau. A gente acabou de ver a função do primeiro grau, né? A gente viu um videozinho agora. E agora estamos vendo a função do segundo grau, tá certo? Ela cai aí, vamos botar, se você for fazer qualquer concurso, em 10 de 10 concursos. Então é uma parada que você tem que saber, tá certo? Vamos começar devagarzinho, depois a gente vai aprofundando mais aí nos próximos vídeos. Mas o primeiro, vamos começar aqui, ó. Olha só. Como é que eu... Vamos fazer um estudo de gráfico dessa função, para você entender o que é isso. Tá certo? A gente está falando de gráfico de uma função do segundo grau. Uma das coisas que você entender como se comporta uma função. Então você imagina que eu tenho a função, como exemplo aqui, ó, x² menos 6x mais 6. Como que eu acho a função que você entendeu? Eu vou substituindo no lugar do x e vou descobrindo qual é o y para descobrir qual é a coordenada dele, tá certo? Então f de 0, 0² menos 6 vezes 0 mais 5. Então vai ser 0 e 5, porque tem que ser x e y sempre. F de 1, 1² menos 6 vezes 1 mais 5. Então vai ser 1 e ó, 1 menos 6 mais 5. 1 menos 6 menos 5 mais 5, 0. Então 1 e 0 é uma coordenada. F de 2, 2² menos 6 vezes 2 mais 5. Ó. 4 mais 5, eu tenho 9. Menos 18, tá certo? Então 9. Para chegar ao menos 18, como que eu vou andando para trás isso? Só para você fechar aqui, ó, para ficar aqui assim, ó. Então eu vou ter, ó, 4 menos 12, eu estou falando errado, menos 12 mais 5. Então vai ficar 2 e 4 mais 5, 9. 9 para 9 menos 12, eu tenho menos 3. Ok? 9 menos 12, repetindo, menos 3. Então f de 5, eu vou dar uma distância um pouco maior. F de 5, eu tenho 5² menos 6 vezes 5 mais 5. Então eu tenho aqui, ó, 25 mais 5, eu tenho 30. Menos 30, eu tenho 0. Então as minhas coordenadas aqui vai ser 5 e 0 também. X, 5 e 0. E f de 6, 6² menos 6 vezes 6 mais 5. Se eu não conseguir fazer, ó, 36. 36 mais 5, tá vendo? Ó, 36 menos 36, 0. Mais 5 eu tenho 5. Então eu tenho coordenada 6 e 5. Bom, vamos entender assim os números muito expostos, essas coordenadas muito expostas, a gente fica meio sem saber. Por isso que o gráfico é interessante a gente saber, a gente tirar algumas conclusões em cima disso. Então vamos marcar esses pontos, ó. 0 e 5. Ou seja, quando x for 0, ele vai tocar no 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Isso é um ponto, ó. Primeiro ponto. 1 e 0. Então, quando x for 1, o y vai ser 0, ó. X for 1, o y, que é o quanto ele sobe e desce, vai ser 0. Quando for 2, ele vai ser menos 3. Então, vai estar aqui embaixo, ó, mais ou menos, ó. Quando for 2, ele vai ser menos 3. E quando for 5 de novo, olha o que vai ser. 0, opa. Quando for 5 de novo, 1, 2, 3, 4, ele vai ser 0 de novo. E quando for 6, ele vai ser 5. Peraí, na mesma direção que esse, professor? Sim. Na mesma direção que esse cara aqui, ó, que esse aqui é o 5. Então, quando for 6, ele vai bater lá no 5, lá em cima. O que eu percebo que está acontecendo aqui, ó? Você está vendo que os valores, eles vêm simetricamente aqui, ó. O quanto eu andei para um lado e para o outro. Então, eles estão fazendo uma curva aqui embaixo. Uma curva, que se eu resumir, o gráfico fica mais ou menos aqui, ó. Fica chamada de parábola. Anota esse nome. Isso aqui é uma parábola. Esse formato aqui, ó. Tá certo? E ele faz essa curva mesmo. E a parábola, numa equação de segundo grau, tem uma outra característica interessante. Que se eu dividir ela no meio, ó, se eu dividir ela no meio, ela é simétrica, tá certo? Ela é simétrica, ou seja, a distância que eu tenho para um lado é a distância, minha filha tá aqui, é a distância que eu tenho para o outro lado.
distância que eu tenho para um lado é a distância que eu tenho para o outro lado, tá certo? Então o que eu tenho para cá é igualzinho que eu tenho para lá. O que é uma coisa simétrica? Você imagina um ser humano. Eu tenho um braço para um lado, tenho um braço para o outro. Eu tenho uma perna para um lado, tenho uma perna para o outro. Se eu olho meu rosto, eu tenho uma orelha de um lado, uma orelha do outro. Um olho do lado. Então é um ser simétrico. Por mais que tenha algumas deformações, é simétrico. Então tem o que eu tenho para um lado, eu tenho para o outro. E vocês já estudaram simetria comigo também. Vocês sabem o que é simetria. O que eu tenho para um lado é o que eu tenho para o outro lado também. Tá certo? Então, a parábola da equação de segundo grau é simétrica. Anotem isso também, que isso é importante. Tá certo? E os pontos, outros pontos importantes também aqui, ó. Os pontos chaves. Primeiro, esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui foi o zero. Então, ou seja, esse cara aqui vai ser sempre o C da minha incógnita. Aqui, né? O C, ó, né? A, B e C. Então esse C é o ponto que toca o eixo Y. Olha que legal. Então só olhar para o gráfico você sabe que ele toca o eixo Y. Pronto. Outra, esse cara aqui, ó, é o ponto que toca o 1 e o 5 é as minhas raízes, ó, x1 e x2. Por quê? Porque quando eu igualo a zero, é os valores que dá o x. Quando o x for 1, vai dar 0. Quando o x for 5, vai dar 0 também. Então eu tenho esses 3 pontos importantes, esses dois chamados de zero da função, e esse outro ponto importante para eu ver. Outra coisa importante de eu perceber também é analisar a concavidade. Então isso aqui, com esses 3 pontos, eu consigo entender alguma coisa do gráfico, tá certo? Mas outra maneira de eu perceber é vir aqui, ó, isso que eu vim falar para vocês, a concavidade. O que é concavidade? É a minha curva. Quando a curva for para... Quando que essa curva vai ser para cima? Quando o meu A, ou seja, esse cara aqui da frente for maior do que zero, ou seja, for positivo. E quando que vai ser para baixo? Quando o meu for menor do que zero. Como que eu memorizo isso, professor? Quando o A for positivo, como você é pessoa positiva? Você é pessoa feliz ou triste? Você é feliz quando você é positivo. Então, ó, A positivo. Olha aqui a carinha feliz. Aê, carinha feliz. Mais positivo. Negativo, a pessoa negativa, ó. Triste. Negativo, a pessoa é triste, ó, tadinho. Tá triste, fica tite não. Então é isso. Concavidade para cima, feliz. Concavidade para baixo, negativo. Então, positivo, negativo. Isso falando do A. Ok? Memorizou? Guardou? Carinha feliz, carinha triste? Show de bola. Vou ver um outro exemplo aqui. Agora que você já está entendendo mais ou menos, você já consegue fazer rapidinho. Vamos lá. Primeiro, olhando o gráfico. Concavidade para cima ou para baixo? Concavidade para baixo. Pronto. Porque está negativo. C. Ele toca onde? No menos 18. Então esse cara aqui é menos 18. Então ele vai passar por aqui. E as minhas raízes? Eu vou ter que saber as minhas raízes aqui, ó. Por acaso eu sei. Tá certo? Se eu pegar minhas raízes, ó, a soma vai dar 9. E o produto... Não, deixa eu ver aqui. Então vamos fazer por delta. Por delta vai ficar bacana. A soma vai dar 9, vai dar 18. Então 3, vai dar 3 e 6. Então deixa eu fazer aqui rapidinho. Só o produto. Soma vai dar 9, produto vai dar 18. Então eu tenho 3 e 6, tá certo? Então eu tenho x1 igual a 3, x2 igual a 6. Professor, eu quero fazer por baixo, cara. Posso fazer? Pode fazer, claro. Você só tem que chegar no x1, x2 sendo 3 e 6. Então vou marcar aqui, ó. 3 e 6 aqui. Então também tem que passar por esses pontos. Então olha só. Aqui por baixo, concavidade para baixo, passando um 3 e 6, como que fica esse gráfico? Ele faz isso aqui, ó. Subiu, curvou, desceu. Pronto. Tá aqui o meu gráfico. É claro, em outro momento a gente vai aprender esse ponto máximo, esse ponto aqui do meio, algumas coisinhas mais aí que não são muito difíceis. Mas a princípio é isso daqui. Beleza, meus amigos? Vamos lá fazer exercício que a parada é muito importante. Valeu, um abraço.